Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Osmar Barbosa. Estou aqui para trocar conteúdo com você gratuito, muita informação sobre a vida espiritual. Esse é um canal onde eu alimento toda semana, toda segunda-feira tem Evangelho no Lar, toda terça-feira tem live ao vivo e toda sexta-feira agora tem um videozinho exclusivo para você. Você que é assinante, marque o sininho para não perder esses conteúdos exclusivos que eu entrego toda sexta-feira aqui no canal. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre uma pergunta que muito me fazem. Como vocês sabem, eu sou escritor, tenho 47 livros lançados, acabei de lançar mais um livrinho, Um Suicida, um Espírita no Umbral, pessoal, tá aqui a capinha. Acabei de lançar para vocês, tá bom? Mais um livro, 47 livros. Mas não, né? Muito trabalho, né, pessoal? Então, assim, eu tenho uma relação muito íntima com os meus mentores. E as pessoas me perguntam muito isso. Eu sou muito questionado por isso, sabe? Principalmente na família, nos encontros familiares. Esse dia eu fui numa festa, já entrando no vídeo de hoje, tá, pessoal? Quem não é assinante, assina, marca o carinho, marca o sininho para não perder nada. Instagram, Osmar Barbosa Oficial. Facebook, Osmar Barbosa Oficial. TikTok, Osmar Barbosa. O pessoal fica me apertando. Você tem que falar das redes sociais. E eu tô muito à vontade aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a pergunta que muito me fazem. Osmar, a vida continua mesmo? Esse dia eu estava numa festa onde não tinha... Aliás, acho que só tinha eu, minha esposa de espírita. O resto era todo mundo católico, evangélico, né? E a gente estava lá nessa festa com os amigos de muitos anos, um encontro onde a gente foi aquecer o coração, sabe? Porque a tarefa da casa espírita nos ocupa muito, então a gente tem pouco tempo para estar com os amigos. E a gente estava papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. A hora foi passando. E no final da festa, todo final de festa é muito legal, né, pessoal? Fica sempre aquele grupinho ali, né? O mais antigo, batendo papo, trocando ideia. E a gente estava aquele grupinho ali numa mesa, umas 15 a 20 pessoas, batendo papo, lembrando da infância, das viagens que a gente fazia junto. Pô, vamos fazer de novo, programando. Pô, a minha agenda, um já está muito ocupado, outro já está extremamente ocupado, outro já está velho, enfim. E aí, um grande amigo virou para mim e falou assim, eu acho que ele fez para me testar ou me provocar, ou sei lá. Como eu não acredito em acaso, sabe? Nós espíritas não acreditamos em acaso. A gente sempre acredita que tudo que nos acontece tem um propósito espiritual, um propósito evolutivo. Tudo, até aquilo que você acha que é muito ruim, que te acontece no dia a dia, traz no bojo do acontecimento um ensinamento, uma informação. E aí esse amigo, que é muito querido por todo mundo, falou assim, gente, me perdoem aqui, eu vou até ser meio que chato, mas eu tenho uma pergunta para fazer para o Osmar, que está engasgado aqui há tantos anos, e eu queria fazer agora aqui. Você se incomoda de responder, Osmar? Eu falei, não, claro que não, meu irmão. E essa pessoa tem ela como irmão mesmo, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme por ela. E ela virou para mim e falou assim, Osmar, a vida continua mesmo? Aí eu falei, cara, olha só, eu vou aproveitar o que eu falei para eles para falar para vocês. Eu sei que é muito difícil para quem não viveu ou vive a experiência da mediunidade acreditar que a vida continua. Eu sei que é difícil, né? Porque eu já tive do outro lado. Eu já tive na situação da maioria das pessoas que não viveu nenhuma experiência mediúnica profunda, que não viveu nenhuma experiência de quase morte, né? Eu já estive do outro lado. Mas assim, eu tenho certeza, não tenho dúvidas, que a minha estada aqui nesse plano é uma estadia missionária. Porque existem 3 tipos de mediunidade. Eu falo isso no meu curso Mediunidade com Jesus, está disponível para vocês lá em osmabarbosa.com.br. Tem alguns cursos lá, tá bom, pessoal? Esses são pagos, mas não é caro, não é baratinho. Mas aqui tem conteúdo grátis, gratuito, é mais de 300 vídeos aqui gratuito. Porque quando você vai gravar um curso, demanda custo, né?
demanda câmeras, empresa para fazer o áudio, editar o vídeo. Não dá para fazer de graça ainda, eu não tenho condições financeiras de fazer de graça. Por isso que eu entrego no YouTube de graça. Aqui é de graça, no Instagram é de graça. Mas vamos lá. No curso Mediunidade com Jesus, eu ensino, eu oriento a todas as pessoas que são médiuns que existem 3 tipos de mediunidade. A mediunidade passiva, a mediunidade ativa e a mediunidade missionária. Passiva, aquele médium, todos nós somos médiums, garante Allan Kardec. Lá no Livro dos Espíritos, perguntado sobre se somos médiums, o Espírito da Verdade diz que todos nós somos médiums. Ponto. Então nós temos o médium passivo. O que é isso? É médium, mas não precisa trabalhar. Não precisa se envolver com o trabalho da mediunidade. Ok. Ativo é o médium que tem a mediunidade e que tem que ter um compromisso com a espiritualidade. Um trabalho na casa espírita, um trabalho no centro de Umbanda, um trabalho na igreja, porque na igreja também, tudo que você vê na igreja é mediunidade. Enfim, o médium ativo é o médium que tem que exercer. Quando ele não exerce, ele começa a ter alguns problemas relacionados à mediunidade, principalmente os médios de efeito físico, porque são doadores naturais de ectoplasma. O ectoplasma é o fluido que os espíritos utilizam do médium para realizar a cura. E a maioria de nós somos médios de efeito físico. Daí, quando você não doa o ectoplasma, você acaba adoecendo alguns órgãos, adoecendo o seu campo energético, adoecendo o seu perispírito. Então, você vê médium que passa mal na rua, médium que está com a vida toda embrulhada, né? Porque não está exercendo ou está exercendo da forma incorreta. E aí ele acaba adoecendo, acaba tendo problemas por não estar exercendo a mediunidade da forma correta. Está no curso, vocês vão aprender sobre isso. E tem o médium missionário. Missionário é aquele médium que veio com uma missão espiritual. Veio para escrever livro, veio para abrir centro espírita, veio para fundar instituições filantrópicas, veio para Divaldo Franco, veio para Chico Xavier, veio para algumas pessoas. Eu não quero me comparar a esses médiuns, porque eu sou a poeira do chinelo do Chico. E eu sou nem a tira do chinelo do Divaldo. Eu me considero assim, mas estou cumprindo o meu papel, realizando o meu trabalho. Então, o médium missionário, ele é um médium que ele não pode escapar da mediunidade. Eu sou muito grato aos meus mentores, ao plano espiritual, pelas experiências que antecederam o meu despertar mediúnico. Eu vou contar um pouquinho rapidinho a minha história para vocês. Eu sou médium desde criança. Eu via espíritos quando eu tinha 5, 6, 7, 8, 9 anos. Era um problema muito sério e era um segredo que eu tinha com a minha mãe. Minha mãe vivia me levando na igreja. Minha mãe me levava quase todo mês para minha avó Maria, que era rezadeira, rezar, para tentar afastar aquelas visões. Os espíritos, eles não falavam comigo, mas eu via muitos espíritos. E aquilo me assustava muito quando criança. Tanto que a minha mãe me obrigou a fazer a catequese, né? Aos 9 anos de idade, eu já estava fazendo primeira comunhão, para tentar afastar aquelas visões que eu tinha desde 5 anos de idade. Enfim, eu sempre via espíritos, mas eu não ouvia e eu tinha muito medo deles. Mas eles não faziam nada comigo, eu simplesmente via. Eu tinha evidência, né? Porque a evidência é a capacidade que o médium tem de ver. Bom, aos 9 anos de idade, eu sofri uma experiência muito legal. Então, eu falo para vocês, né? O médium missionário, normalmente ele é conduzido para o caminho missionário dele. Se você olhar a história do Chico, o Chico perdeu a mãe, o Chico apanhava muito da madrasta, o Chico conversava com a mãe, e a mãe do Chico orientava o Chico, até o dia que ele encontrou o Emmanuel, e o Emmanuel orientou ele. Repara, né? O Divaldo passou por um processo muito parecido, e eu também passei por um processo bem parecido. Aos 9 anos, no dia de Cosme e Damião, no subúrbio do Rio de Janeiro, a gente tem o hábito de ir na rua pegar doce. Né? A gente pegava umas sacolas e saía aquele grupo de crianças para as ruas pegando doce de casa em casa, de fila em fila, enfim.
Acontece que no dia anterior de Cosme Damião havia chovido muito. E a gente passou por um lugar que tinha um lago. E resolvemos aquela garotada, era tudo na minha faixa 10, 9, 8, 11, 12 anos, mergulhar no lago. Eu mergulhei. Naquele dia eu descobri que eu não sabia nadar. O lago era bem fundo e eu me afoguei. Me afoguei mesmo. Eu me debati muito, perdi os sentidos, desmaiei dentro d'água. Naquele momento, eu me vi chegando à minha casa e a minha mãe estava na cozinha de um restaurante que nós tínhamos em frente à nossa casa. Nossa casa ficava nos fundos de um restaurante que era do meu padrasto. E a minha mãe estava cozinhando no fogão e a minha tia Lúcia, querida tia Lúcia, estava sentada na mesa descascando batatas. Quando eu cheguei na porta da cozinha, a minha mãe virou-se para a porta e falou: Lúcia, muito assustada. Minha mãe estava branca, com os olhos regalados. Parece que ela me via, mas ela não me viu. Ela falou assim: Lúcia, aconteceu alguma coisa com o Osmar. Naquele momento, eu fui atraído novamente para o meu corpo. Eu acordei, eu estava no fundo do lago, eu estava com o rostinho encostado na lama, eu olhei para cima, vi o reflexo do sol na água, bati com as duas mãozinhas no fundo do lago e fui puxado por uma menina amiga nossa que estava no grupo, que devia ter seus 13, 14, 15 anos, estava conduzindo aquela garotada, me pegou pelos cabelos e falou: Caraca, velho, nós estávamos todo mundo muito preocupado com você, já estávamos indo chamar os bombeiros. Então essa foi uma experiência já fora do corpo, a qual eu estava me preparando para exercer a minha mediunidade hoje. Aos 27 anos de idade, aos 26 anos de idade, 26 para 27, minha irmã fala que é 25, mas eu tenho certeza que foi aos 26. Enfim, eu sofri um acidente, eu fui baleado numa briga de futebol. Naquela época as coisas se resolviam na briga, ninguém tinha arma, né? Mas no local que a gente estava tinha um rapaz armado. Confesso a vocês que eu não vi nem o rosto dele. Eu só vi que era um rapazinho de cor e que estava de jaqueta jeans e calça jeans. E ele puxou um revólver 38 e me baleou com 5 tiros. Naquele momento eu fui socorrido por uma viatura da PM que estava passando pelo local. Oh, domingo à tarde, uma viatura da polícia passando no lugar ermo como aquele é quase que um milagre. Enfim, fui socorrido. Ao chegar no pronto-socorro, fui atraído para dentro de um túnel de luz. Entrei nesse túnel, cheguei num lugar muito bonito. Eu tinha certeza que eu estava morto. Eu estava chateado com Deus. Era um lugar muito bonito. Eu nunca tinha lido um livro espírita. Eu nunca tinha tido contato com nenhuma obra espírita. Eu nunca tinha ouvido falar de Divaldo Franco. Eu nunca tinha ouvido falar de Allan Kardec. Eu já tinha ouvido falar de um tal de Chico Xavier, um mineiro lá de Belo Horizonte que escrevia uns livros. Eu tive contato com Umbanda aos 18, 19 anos, mas eu ia só, fui poucas vezes assistir, não sabia nem o que era aquilo. Enfim, naquele lugar que eu estava, havia um banquinho. Eu me sentei nesse banquinho e me acalmei, fui me acalmando. Havia alguns espíritos andando e eles passavam por mim, me cumprimentavam com um gesto de cabeça e sorriam para mim. E eu tinha certeza que eu estava morto. Naquele momento, a minha mãe apareceu para mim. Eu perdi a minha mãe aos 14 anos de idade, no dia 15 de dezembro de 1974. Minha mãe morreu aos 32 anos em um acidente de carro. A minha mãe apareceu, eu beijei muito a minha mãe naquele dia, abracei tanto ela muito calma, sentou-se nesse banquinho, colocou a minha cabeça no colo dela e falou: Filho, você tem que voltar. Eu falei: Mãe, eu não quero voltar. Filho, você tem que voltar. Mamãe, eu não quero voltar, eu quero ficar com você. Eu não tenho nada para fazer lá. Realmente não tinha. Eu estava solteiro, não tinha nada, eu tinha um emprego, um carro legal, uma namorada. Não tinha muito o que fazer aqui. Mas eu voltei. Acordei, entubado, já tinha passado alguns dias. E quando eu voltei médium pra caramba. Eu voltei vendo, ouvindo, desdobrando, incorporando. Eu voltei preparado para a missão que eu assumi. Então, o médium missionário, ele tem essa missão.
E com essa história que eu estou contando para vocês, que não é uma história inventada da minha cabeça, é uma história que eu vivi, foi então que eu respondi aos meus amigos naquela noite, naquele encontro lá na festa que a gente estava. Eu contei essa história para todo mundo e todo mundo ficou muito impressionado. Eu conto essa história em todos os lugares que eu vou, porque eu voltei para contar essa história para vocês. A vida? A vida continua. Continua mesmo. Todos nós faremos essa viagem. Todos nós vamos entrar num túnel de luz. Se você tem curiosidade sobre esse assunto, quando terminar esse vídeo, dá uma pesquisada aqui mesmo no YouTube sobre EQM. E de escola, Q de queijo, M de Maria. Experiência de quase morte. Há centenas de vídeos, milhares de relatos aqui. Inclusive, é um caso de um médico muito famoso americano, que era ateu, e que, após um infarto, ele viveu a experiência de quase morte. E isso mudou a vida desse homem. Ele tem um livro que é um best-seller, eu não lembro o nome, pessoal, me perdoa, mas muitas pessoas já viveram essa experiência de quase morte. É uma experiência muito legal que muda totalmente a vida de quem passa por ela. Então, a resposta que eu tenho para você nesse vídeo, a vida continua? Olha, não tenham dúvidas. E uma coisa bem legal que eu falo sempre para as pessoas, normalmente as pessoas que me procuram com essa pergunta é porque perderam alguém que amava muito. E eu digo para você, se você está aqui nesse vídeo porque você perdeu alguém que você amava muito, deixa eu te dizer uma coisa. O amor é um sentimento, é o único sentimento que a gente leva para a vida espiritual. O amor que você tem por essa pessoa e que ela tem por você não terminou. Ele continua. A saudade é uma saudade de dois mundos. Você está com saudade da pessoa e a pessoa está com saudade de você. O que aconteceu, eu costumo dizer para as pessoas, é o seguinte, olha, essa pessoa que você tanto amou e ama e que partiu daqui, ela pegou um avião, ela fez uma viagem. E daqui a pouco você também vai pegar um avião. E o mais legal disso tudo é que você vai encontrar com essa pessoa. Claro, dependendo muito do seu comportamento. Porque o que nos leva para o local onde estão aqueles que nós amamos é o comportamento moral. O espírito precisa ter moralidade e intelectualidade. Intelectualidade não é ser rico, é ter conhecimento da vida após a morte, né? O passaporte para essa viagem de reencontro é a intelectualidade e a moralidade. Moralmente você tem que estar bem e intelectualmente também. E eu estou aqui para te ajudar, no que eu puder, te orientar para que você fique calmo ou calma e tenha certeza. Quem você ama te trouxe aqui nesse vídeo, para que você fique calma ou calmo e saiba que existe sim vida após a vida. Existe sim vida após a morte. A vida continua. E nós vamos nos encontrar nos planos espirituais, nos planos de Deus, para novamente traçarmos novos caminhos, juntos de novo, porque a gente está sempre no mesmo grupo de espíritos, né? Sempre ao lado daqueles que nós amamos tanto. Às vezes a gente recebe um filho como um espírito que a gente ama muito, e às vezes a gente é filho do filho, é pai do filho, mãe do filho, avô do filho, enfim. Estamos juntos no processo evolutivo, numa grande jornada onde todos os espíritos caminham em direção à evolução. A vida continua. Fique calmo. Se você está triste nesse momento, é a saudade. A saudade faz parte. A boa saudade, ela é muito boa. O luto é muito importante. Viva seu luto, sabe? Lembra dos bons momentos que vocês viveram juntos e fique logo torcendo, porque todos nós vamos nos reencontrar na vida espiritual, nas colônias espirituais, nos planos de Deus. Muito bom, muito obrigado por poder compartilhar com você esse vídeo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém, marca gostei no vídeo, é muito importante que você bota
gostei, porque o YouTube entende que se você gostou, outras pessoas também podem gostar. Então faz isso se você gostou do vídeo. Se você não é assinante, assina o canal e marca o sininho. Lembrando, toda segunda-feira às 20 horas, você tem o Evangelho no Lar comigo. Terça-feira tem live ao vivo e sexta-feira tem sempre um conteúdo aqui para aquecer o seu coração, para te trazer sabedoria, conhecimento desse humilde médium missionário que está aqui para compartilhar com você um pouquinho daquilo que o plano maior me traz. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por você me permitir estar na sua vida. Deus abençoe você. Fique em paz e a gente se vê no próximo vídeo. Pessoal, beijão, beijão, beijão a todos vocês. Tchau, tchau.